Bom, meus irmãos, nós estamos começando um novo mês. Ele já começou há alguns dias, né? Hoje é dia 5, então já faz uns dias aí que ele começou. E nós terminamos uma série maravilhosa sobre encontros com Jesus. E hoje eu quero falar com vocês sobre a última parada. Você pode dizer comigo, a última parada. Não é de, olha que legal, a última parada. Não. É a última parada de, o último ponto. E eu não sei vocês, e eu espero que sim. Eu espero que sim, porque vai me ajudar um pouco. Eu não sei se já perdeu o ponto alguma vez na vida. Seja do que for, gente. Seja o ponto de ônibus, seja a parada do metrô, seja o retorno, né? Para aqueles que nunca andaram de ônibus na vida. Seja o retorno na estrada. Perder o ponto é uma sensação desagradável. É ou não é verdade? Eu já perdi o ponto algumas vezes, gente. Já perdi o ponto, já perdi a parada, já perdi um monte de retorno. E por diversos motivos. O ponto eu já perdi por dormir no ônibus. Eu tenho uma qualidade, que às vezes se revela como um defeito, que é uma facilidade muito grande de dormir em situações adversas. Então pode estar caindo o mundo, o ônibus pode estar assim. Pensa que nem lá em Ribeirão Preto, que tem mais buraco que asfalto. Eu encosto, eu durmo. E onde parar, era onde Deus queria que eu descesse. E eu já perdi também parada em metrô, por desatenção. E uma vez, eu perdi um retorno, e dessa vez não era eu que estava dirigindo, eu estava de carona. Mas eu era o guia. E eu estava contando uma história tão boa, que o retorno para vir para a Serra Negra, saindo lá de Ribeirão ainda, passou. E eu percebi uns 20 minutos depois, quando eu estava terminando minha história. Aí agora o que eu faço com essa informação, gente? E eu falei assim, ó, vamos andando aqui, eu não falei nada. Falei, vamos seguindo. Uma hora eu vou achar uma placa aí que vai me levar para algum lugar. E assim, a gente andou umas 2 horas a mais do que o esperado. E o casal que estava me dando carona falou, nossa, tem certeza que esse é o melhor caminho? Nossa, esse caminho, olha, eu estou descobrindo que ele é excelente. Não tem pedágio. Não tem, é canavial mesmo, daqui lá. E eu por dentro assim, Jesus, é carona. O cara teve que abastecer umas 3 vezes. Mas a sensação é horrível, não é? A sensação de perder o ponto, de passar o retorno é horrível. É pior até do que a sensação de descer adiantado. Porque quando você desce adiantado, ou você entra adiantado na cidade, você fala assim, não, eu já estou aqui dentro mesmo, ou já parei um pouco antes, eu vou andando rapidinho, eu chego lá. A sensação de passar e voltar é ruim. É essa sensação que é amarga, que a gente não gosta. E normalmente, nós perdemos aí a parada, nós perdemos o ponto por alguns motivos. Eu listei 3 motivos que normalmente faz com que a gente perca o ponto. O primeiro motivo é desatenção, né? Nós estamos desatentos, conversando, contando uma boa história, não é? Ouvindo música, dormindo um sono merecido. E então o ponto passa. O segundo motivo, tão comum quanto a desatenção, é o orgulho. Porque o Waze está lá assim, ó, a 300 metros, vire à direita. 300 metros. 200 metros, vire à direita. E você, 200 metros. A gente não ouve quem está dando a
informação. Ou se não, para quem anda com um copiloto do lado, sabe como é terrível isso? Você vai errar o caminho, não é por aí, nunca vi essa árvore. Mas nós queremos manter aquilo que sabemos e não damos ouvidos, e então perdemos o caminho, o ponto, a parada, por orgulho. E a terceira coisa é a autoconfiança. Eu sei como fazer. Eu sei como chegar. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de mapa, eu não preciso de Waze, eu não preciso de ouvir as informações. Né? Kit, por Deus, quem consegue entender o que fala no metrô? Para quem já andou. É tipo assim, ó. Chegamos. Você fica assim, ó. Onde? Cheguei onde? Ou se não, abertura da porta direita. Você... Quê? Mas a gente tem aquela autoconfiança, né? De que vai dar certo. De que eu sei. De que eu consigo. E como sempre acontece, ou como acontece muitas vezes, nós perdemos o ponto. Nós não descemos na hora que temos que descer, não pegamos o retorno que tem que ser pego, não paramos na onde devemos parar, e temos que muitas vezes voltar. E sempre acontece quando o horário já está apertado, quando você já está atrasado, quando a família já está com o almoço pronto, quando o seu chefe se atrasou 2 dias, quando você não tem dinheiro para pegar o ônibus para voltar um pouquinho. E sabe, na Bíblia nós nos encontramos com um homem que perdeu o ponto. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Daniel, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu antepassado, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, suas mulheres e concubinas, os usassem para beber. E então trouxe as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Bom, meus irmãos, para quem não se recorda, o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor tinha morrido, lembra? Deus tinha humilhado ele se arrepende da sua arrogância, dos seus maus caminhos, glorifica a Deus, exalta o Deus verdadeiro e morre. O poderoso reino então que ele construiu, o reino da Babilônia, passa para o seu filho, que tem um nome tão belo como ele, Nabonido. E Nabonido, depois de alguns anos de reinado, coloca Belsazar, o seu filho, como corregente dele no reino. Então perceba, Belsazar, esse rei aqui falado, ele não é o rei titular do reino da Babilônia, ele é o segundo homem mais poderoso da Babilônia. Ele é filho de Nabonido, ele é neto de Nabucodonosor. E ele está lá, curtindo a viagem dele, aproveitando a vida dele, aproveitando o trajeto, o caminho da vida dele.
Ele é um homem poderoso, acima dele só está o seu pai. Ele tem direito de fazer tudo o que ele quiser, da forma que ele quiser, e é o que ele está fazendo. Ele está na frente de 1000 nobres. Pensa o tamanho dessa festa. Gente, 1000 pessoas. Você que vai casar, está preocupado. Pensa o que é fazer uma festa para 1000 pessoas. Está lá Belsazar, bebendo, ali servindo de todo tipo de prazeres, querendo se mostrar na frente do seu povo, dos seus nobres. Estão ali as suas mulheres, as suas concubinas. E enquanto isso, Ciro, o grande, está armando os seus exércitos ao redor da Babilônia. Mas Belsazar não está nem aí. Ele está aproveitando a viagem dele. Ele está aproveitando o caminho dele. Mas então, mesmo fazendo todo tipo de algazarra, mesmo cometendo todo tipo de pecado, ele quer mais. E ele manda trazer para a festa dele, para essa festa bizarra, os tesouros da casa de Deus. Os tesouros que o seu avô Nabucodonosor tinha trazido para a Babilônia e guardado. Esses tesouros do templo de Deus eram tesouros que, quando eram utilizados para o louvor do Deus verdadeiro. E Belsazar, em meio à sua arrogância, em meio à sua luxúria, utiliza daquilo para a sua festa. E mais do que isso, não só usa daquilo para a sua festa, mas como usa aqueles utensílios para dar louvor a deuses falsos. E é nesse momento que Belsazar, sem saber, cruza a linha. É nesse momento que Belsazar chega na sua última parada. No meio da festança, diz assim a Bíblia, no versículo 5: na mesma hora, apareceram os dedos de mão humana, que escreviam no reboco da parede do palácio real, de frente do castiçal, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Uma coisa importante, a ideia aqui de escrita não é como alguém que pinta algo, mas como alguém que está esculpindo algo na parede. É como se esses dedos estivessem esculpindo na parede alguma coisa. Então a fisionomia do rei muda, e os seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas, e seus joelhos o batiam um no outro. Ele cruzou a linha, e de repente aparece uma mão e começa a esculpir a parede. Meu irmão, você não precisa nem saber o que é escrever ali. Se aparecer uma mão esculpindo uma parede e você não tremer de medo, você já está morto. Se aparecer alguém inteiro começar a esculpir a parede, imagina dedos. Mas ele percebeu que ele tinha passado um limite que ele nunca tinha passado antes. E então aquele pânico gélido começa a descer sobre ele. No lugar da festança, da algazarra, da gritaria, da bagunça, você começa a ouvir o silêncio.
O rei está desesperado. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro governante no reino. Percebe? O pai dele é o primeiro, ele é o segundo, e quem revelar o que está escrito ali, quem interpretar a escrita, vai ser o terceiro. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Beltsazar ficou muito perturbado, e sua fisionomia mudou, e os seus nobres estavam perplexos. Até aqui parece um refrão que nós já estamos acostumados a ver no livro de Daniel. O rei está lá, afrontando a Deus, fazendo o que bem entende. Deus então envia um oráculo, um mistério, e o rei poderoso, mesmo intimidado, chama os seus intérpretes. Ele usa do seu poder e dos seus sábios para revelar o mistério de Deus. E como sempre, ninguém é capaz de revelar o mistério de Deus, a não ser aqueles que são de Deus. Então o esperado, veja só, aconteceu que por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete. Quem é a rainha? A mãe dele. Meu irmão, a coisa está ficando feia. Porque se aparece um dedo escrevendo algo na parede, depois entra a tua mãe, acabou. Olha, esse é o sinal de que você perdeu. Hora que você está lá aprontando alguma coisa, entra a tua mãe, você fala assim: Senhor, agora é a hora do Senhor me levar mesmo, porque a mãe dele não estava lá naquela bagunça. E ela entra e chega até ele e diz assim: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias dos teus antepassados se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, sim, o teu avô, o teu antepassado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver dúvidas. Chama-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Eu só preciso fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Daniel havia recebido outro nome na Babilônia, Beltesazar. Mas depois de anos no reino, ele recupera o nome dele. Ele é de novo chamado por Daniel. Sabe, isso é só um parênteses. Muitas vezes nós vendemos a nossa identidade para ganharmos autonomia, para sermos bem vistos na Babilônia. E acaba que nós somos esquecidos como todos os outros, e o nosso nome se perde, e a nossa identidade de filhos de Deus se perde. Mas Daniel decidiu não se contaminar, e no tempo certo, aquele que manteve a sua identidade estava lá para ser chamado pelo seu nome, na Babilônia. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei trouxe de Judá?
ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Ó, a moral de Daniel. Os sábios, os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação das palavras. Porém, eu ouvi dizer a teu respeito que podes dar a interpretação e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço, e serás o terceiro governante no reino. E o que nós esperamos aqui? Daniel vai chegar, vai dar a revelação do oráculo, do mistério, o rei vai ouvir aquilo, o rei vai se arrepender, o rei vai perdoar, vai pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar o rei vai glorificar a Deus, e o rei vai dar riquezas para Daniel. É o que a gente viu até agora. Sempre acontece assim, sempre aconteceu assim, mas não dessa vez, porque Beltsazar tinha chegado na última parada. Não dessa vez. Por quê? Não é porque algo aconteceu sempre da mesma forma que vai acontecer da mesma forma para sempre. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim: olha só, até hoje deu certo. Até hoje eu pisei na bola e me dei bem. Até hoje eu consegui escapar. Até hoje ninguém percebeu. Até hoje eu fui lá depois, me arrependi, pedi perdão e deu tudo certo. Mas não se engane, porque pode ser a última parada. Dessa vez não vai ser igual. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Daniel nunca tinha feito isso, porque o que ele tinha para falar para o rei, ele tinha que deixar bem claro: eu não estou falando pelo que você pode me dar, eu estou falando porque é o que tem que ser falado. E dá os teus prêmios a outro, porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, o teu antepassado. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos selvagens, deram-lhe grama a comer como aos bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele quem quer. Mas tu, Beltsazar, que és seu filho ou seu descendente, não humilhaste o teu coração, embora soubestes de tudo isso, mas te elevastes contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, suas mulheres e tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem,
mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Antes de Daniel revelar o que estava escrito na parede, Daniel conta para Beltsazar uma história que ele já sabia. Os teus antecessores, o teu avô Nabucodonosor, que era maior do que você, que foi mais poderoso e mais glorioso do que você, foi abatido por alguém que era maior que ele, o Senhor. O Senhor abateu Nabucodonosor, até que ele confessou que o Deus Altíssimo é aquele que reina sobre todas as coisas. E você viu tudo isso, mas você não deu atenção. Você ouviu tudo isso, mas você foi orgulhoso. Você estava lá, mas você quis fazer do seu próprio jeito. O que Daniel está dizendo para Beltsazar é: olha quantas chances você teve de descer. Olha quantas chances você teve de se humilhar. Olha quantos pontos você passou. Olha quantos retornos você perdeu. Mas hoje não há mais retorno para você. Eis o que diz a inscrição. Esta é a frase que foi escrita no versículo 25. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene significa contado, 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 pesado e dividido. E eis a interpretação de Daniel. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, que é Parsim, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Beltsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura. Puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, o rei dos babilônios. Ele chegou na última parada. Não tinha mais retorno. Diante dele foi inscrita as palavras da sua lápide. Você foi contado, você foi pesado, e o teu reino será dividido. Deus observou todos os teus dias. Ele pesou todos os teus feitos e você foi achado em falta. E tudo que um dia foi teu, agora será repartido. Enquanto Daniel está profetizando ali no palácio, Ciro o Grande invade a Babilônia, conquista o reino e agora começa os anos dos braços de prata, para quem lembra da profecia. E Beltsazar é morto, porque ele chegou no ponto final. Sabe, meus irmãos, quantos retornos Deus tem nos dado? Quantas chances de descermos?
Quantas pessoas à nossa volta nós vemos Deus abater? Quantos testemunhos nós escutamos daqueles que afrontam a Deus e que Deus humilha até o chão, até que reconheçam que Ele é o Deus Altíssimo. Mas a gente sempre pensa que vai ter mais um. E Jesus diz numa parábola em Lucas 12, versículo 20: louco! Hoje te pedirão a tua alma. E sabe o que é mais triste? Essa sentença não era só a sentença de Belsazar. Essa sentença é a sentença de todos os homens. Todos os nossos dias estão contados. E todos os nossos feitos estão em falta. Porque muitas vezes nós estamos aqui e a gente pensa assim: não, isso daí é para aquela pessoa que não vai na igreja. Isso aí é para aquela pessoa que comete atrocidades. Mas sabe, meus irmãos, há muitas maneiras de ir para o inferno. No inferno há grandes pecadores e no inferno há pequenos pecadores. No inferno há pessoas que desonraram a Deus de forma enorme. No inferno há pessoas que cresceram em lares cristãos e frequentaram a igreja, mas achavam que no final das contas aquilo que elas tinham para apresentar diante de Deus era suficiente. E então, quando elas chegam no fim da linha, diante do juízo do tribunal de Deus, Deus olha, se afaste de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês foram contados e pesados, mas estão em falta. Porque não há, escute bem isso, não há o que você possa fazer que mude o resultado da balança. Nada muda o resultado da sentença. Nada que você possa fazer. Mas quando você crê em Jesus, perceba só, quando você coloca fé em Jesus, quando você se apresenta diante dele, não com suas obras, não com aquilo que você acha que é bom, mas sem nada, dizendo: olha, eu estou em falta, mas o Senhor é aquele que tem justiça, que pode ser derramada eternamente. O Senhor é aquele que tem as palavras de vida eterna. O Senhor é aquele que, de depositar a minha fé, acrescenta na minha sentença: você foi contado, você foi achado em falta, mas você foi resgatado por um alto preço. Meus irmãos, nós não sabemos quando é a última parada, mas eu não arriscaria nem mais um segundo. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar a Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único capaz de mudar a sentença que nos foi dada. Olha Ele nessa noite, meus irmãos. Erga suas mãos e clame a Ele. Clame para que Ele mude a sua história. Clame para que Ele faça com que você retorne